tenha o maior tempo possível. Então eu vou pedir para que ela já se encaminhe aqui para o seu posto e a ajuda do nosso querido pastor Edson aqui com a oração. Amém? Então, fiquemos de pé, meus irmãos. Sem mais delongas, porque o tempo urge. A paz, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome dos teus filhos, Senhor, mais uma vez nos colocamos na tua presença. Para neste momento, Senhor, te pedimos uma bênção toda especial sobre os seus servos que aqui estão, aqueles que estão em casa, Senhor, aqueles que estão assistindo através desta transmissão. Senhor, abençoa de igual modo. E também, Senhor, nós queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa irmã Tâmara, que terá a incumbência de nos transmitir a Tua palavra através deste ensinamento. Meu Pai, usa a Tua filha, Senhor, usa de bondade, de misericórdia, que ela seja um canal de bênçãos para a nossa vida nesta manhã. Pai amado, seja conosco em tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Um tipo de alegria estar aqui nessa manhã, né? Mais uma manhã que Deus ele tem nos concedido. Eu não sei se os irmãos do fundo conseguem me ouvir bem, se não, de repente quiserem chegar mais para frente, fiquem à vontade. Desde já eu quero agradecer ao nosso mestre por nosso mestre Edson, eu chamo ele assim com muito carinho, com respeito, por nos confiar essa oportunidade nessa manhã, o nosso pastor, a igreja que está aqui. Eu confesso que eu gostaria de estar ouvindo, não é? É melhor ouvir. Mas Deus ele tem nos confiado essa oportunidade e vamos aqui falar um pouco sobre essa lição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós temos o nosso pastor, temos o nosso irmão Edson para estar aqui nos auxiliando. Vamos fazer a leitura do nosso texto áureo. Antes disso, ter a batalha contra Ai. A lição 8, hoje é dia 23 de agosto de 2020, nós vamos falar sobre a batalha contra Ai. Texto do dia. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Segundo Crônicas 7:14. Assim, o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. É o que nós vamos aprender hoje, né? O porquê aconteceu essa derrota, o porquê os israelitas foram derrotados nessa batalha. Objetivos: refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota, conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Vamos ler o texto bíblico, se os irmãos desejarem ficar em pé. Vamos seguir como fazemos aos domingos. Eu leio os irmãos leiam o seguinte. Josué, capítulo 7. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Cami, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Betel. Mas a banda do oriente de Betel falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens, a ferir a Ai. Não fadigues ali a todos o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36,
e seguiram-nos desde a porta até Sabarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel lhe deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer, tomara-nos, contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, terei, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desregarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Juntos. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto, Que lhes tinha ordenado, e até tomaram o dracma, e também furtaram, e também mentiram, e também o puseram. Deus abençoe, irmãos, podem sentar. O Denis, ele me colocou no estreito hoje, né? Amém, glória a Deus. Então, a nossa lição hoje, nós iremos falar sobre a batalha contra Ai. Nós sabemos que essa é a segunda batalha após os israelitas entrarem na terra prometida, após eles passarem o Rio Jordão. E agora os israelitas, eles saíram de uma batalha vitoriosa, saíram de uma peleja que foram vitoriosos, mas agora nessa segunda batalha eles perdem. Então vamos entender o porquê isso aconteceu e o porquê que na nossa vida não é diferente. Na nossa vida muitas vezes nós saímos de uma batalha, enfrentamos uma batalha, somos vitoriosos e de repente vem uma batalha seguinte e perdemos. Quando nós falamos de batalha no livro de Josué, nós estamos falando de batalha entre pessoas, nós estamos falando de uma batalha material. Quando nós trazemos para a nossa vida, nós falamos de batalhas espirituais. E o porquê que isso acontece, o porquê que muitas vezes perdemos, fracassamos, então é o que nós iremos aprender um pouco nessa manhã. Esses textos que nós acabamos de ler, ele traz um pouco já do que iremos falar, o que aconteceu. E a introdução da nossa lição fala o seguinte: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, no Vale do Jordão. Agora a guerra seria contra uma cidade-estado fortificada, chamada Ai, um lugar de importância e estratégia, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Então, o pecado de um homem, ele trouxe toda uma consequência para uma nação. E já adiantando, nos nossos dias, na minha vida, na sua vida, não é diferente. Uma atitude, um pecado, um erro, ele traz consequência. E muitas vezes a consequência não é só para você que errou, a consequência não será só comigo. Muitas vezes a consequência é com o meu familiar, é com quem está dentro de casa, é com quem convive comigo. Muitas vezes a consequência é com a igreja, quando a gente fala de alguma situação voltada na igreja, a consequência é com a igreja. Então, uma atitude errônea, uma atitude tomada na hora errada, porque não pensamos, porque não vigiamos, porque não oramos, ela pode acarretar diversas situações, ela pode acarretar diversas consequências. Então, que nós venhamos nessa manhã aprender um pouco sobre isso. A derrota em Ai, o perigo do pecado. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo.
Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente da guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Mas o pecado de um único homem chamado Acã fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. O pecado de Acã, o pecado de um único homem acendeu a ira de Deus e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo vieram. O pecado precisa ser tratado com misericórdia, mas de forma imediata. Então, qual foi o pecado de Acã? O que aconteceu aqui? Nós estamos falando sobre a derrota de Ai, o perigo do pecado. Então, todo pecado ele tem uma consequência. O pecado, existe um perigo, nós que somos cristãos. Não é simplesmente vou pecar e vou ficar assim. Não, a gente, infelizmente, nós pecamos porque somos ser humano, então nós somos errantes, nós erramos. Mas existem situações que parece ser premeditado, ou é porque já existe um algo ali dentro, então a pessoa segue aquilo. Existe aquela situação que Deus ele avisa, Deus ele ensina, Deus ele corrige, e nós muitas vezes não paramos, não vigiamos, ou não medimos as consequências. Então aqui foi o que aconteceu com Acã. Então, pelo que a gente lê a história, pelo que já vemos estudando no decorrer dessa lição, não é uma situação simplesmente que Acã, naquele momento ali, bambiou. Entende-se que já existia um coração que não era totalmente voltado para Deus. No decorrer da lição nós veremos isso. Então já existia um coração que não era totalmente voltado para Deus. Um coração que não é voltado para Deus, ele está mais sujeito. Porque ele está ali em cima do muro, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Então, que nessa manhã nós venhamos entender um pouco sobre isso. E qual foi o pecado de Acã? O que Acã fez? Então, nós estamos falando o perigo do pecado e o pecado de Acã. O perigo do pecado é pecarmos contra Deus, nós teremos consequências. E essas consequências, ela pode abranger muitas pessoas. A consequência não vai ficar só comigo. A consequência vai abranger a igreja. Quando acontece uma situação dentro da igreja que de repente alguém tem que sofrer alguma consequência no natural, tem que ficar afastado de alguma atividade, a igreja em si sofre porque a Bíblia fala que nós somos um corpo. Então, que nessa manhã venhamos pensar nisso, que as nossas atitudes, os nossos pecados, eu consigo olhar aquela situação, ver que aquilo é pecado e falar, não vou pecar. Só que eu não consigo escolher as minhas consequências. Eu não consigo escolher. Penso eu que se Acã aqui tivesse realmente parado e pensado na consequência, que ele e a família dele poderiam morrer, poderiam perder a vida, penso eu que de repente não poderia ter acontecido tal situação. Um pensamento meu. Mas, infelizmente, nós como ser humano, muitas vezes a gente não pensa nas consequências, a gente vai lá e pratica aquela situação, pratica aquele ato, fala muitas vezes o que não deve falar, né? Falamos mal ou falamos demais e a pessoa que é vítima daquilo, ela vai sofrer também, mas nós também como cristãos, nós iremos sofrer também, né? Então existe sim as consequências. E qual foi o pecado de Acã? Quando eles vão para a batalha, quando eles vão ali contra Jericó, toda aquela estratégia que Deus deu, né? Que se a gente for olhar nos olhos natural, é coisas de maluco, né, gente? Coisas de louco, ficar rodeando um muro, uma cidade. Mas Deus, ele é muito perfeito. E quando eles entram naquela cidade, o que Acã faz quando ele entra ali? Porque Deus tinha dado uma ordem, que era para destruir a cidade. Né? Quem iria sair vivo daquele lugar? Quem iria sair vivo daquele lugar era Raabe e sua família. E Deus ele ainda tinha dito que algumas coisas dali eram do Senhor, seriam consagrados. E o que Acã faz? Acã pega justamente aquilo que não deveria pegar e Acã leva para dentro de sua tenda. O que Acã pegou? Qual foi o pecado de Acã? O pecado de Acã foi Acã pegar uma boa capa babilônica. Então, capa, quando a gente fala de capa, é proteção. Eles tinham ali uma capa. Acã pegou aquela capa. Acã pegou 200 ciclos de prata. Então, aí tem pessoas que
que fala sobre a questão do dinheiro, né? A questão do dinheiro. Eu não consigo ver o dinheiro como um pecado, a forma de usar, a partir do momento que a gente coloca aquilo acima de Deus. Olha o que fez Acã pecar: 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Foram essas coisas que fizeram Acã pecar. Então, se a gente for olhar hoje, a gente fala, mas né, foi ouro, foi prata, então os olhos cresceu, mas não estava satisfeito com o que já tinha, né? Não estava satisfeito com as suas ovelhas, sei lá, com os seus jumentos. Ele olhou algo, desejou aquilo e pegou aquilo e levou para a sua tenda e deixou escondido na sua tenda. Então ali ele errou, ele pecou, ele falhou, porque já tinha um aviso que não era para pegar as coisas. E Acã fez isso. Acã olhou, pegou e levou. Só que Acã, ele não só fez isso, como ele deixou o pecado escondido. Aquela falha, aquele erro que ele cometeu, aquela atitude ficou escondida, né? Ele não conta, ele não confessa depois. Então ele guarda aquela situação. Ele traz aquilo consigo e ele guarda aquela situação com ele. E por conta disso, é que os israelitas vão perder a guerra lá na frente, por conta desses objetos que Acã pegou. Então Acã pega esses objetos, não confessa, ficou para ele. Então as consequências vieram. E aqui no pecado de Acã tem uma frase que fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que o nosso comentarista, o nosso pastor está falando aqui na nossa lição? Que se confessarmos que erramos, Deus ele é misericordioso, Deus ele é justo. Então, eu entendo que se Acã aqui tivesse confessado, ele poderia ter alcançado misericórdia. Só que nós só confessamos alguma coisa quando nos arrependemos. Então, se não nos arrependemos, nós não vamos confessar, porque não houve arrependimento. E agora eu me lembro aqui nesse momento, eu me lembro de Davi, né? Davi lá atrás, quando houve aquele pecado, quando houve aquele homicídio, o que acontece depois no Salmo 51, né? A Bíblia fala que Davi, ele se arrepende. Então Davi vai lá e confessa o que ele fez. E o interessante é que Davi, ele confessou a Deus o que ele fez, só que também teve um determinado momento que Davi, ele comenta com o povo, ele confessa ao povo o que ele fez. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem algum tipo de erros que é necessário confessarmos a pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Situação que de repente você ouviu uma conversa mal ouvida, ou a língua falou um pouco mais e você acabou falando de uma pessoa. E aquela conversa chega ao ouvido da pessoa. Então, não é todo mundo que tem estrutura para ouvir que tem irmãos falando mal dele. Não é todo mundo que tem estrutura para isso. Fora que tem momentos na nossa vida que, por mais que você tenha estrutura, seja um crente aí estruturado, tem momentos na sua vida que você está em batalhas e você não está pronto para ouvir certas coisas. Eu vi que o teu irmão que poderia estar te ajudando em oração fez um comentário. Então, por isso, tem situações que é necessário sim confessar, é necessário você procurar e falar, para que você alcance misericórdia. Só que aqui não houve isso, então ele não alcançou misericórdia, porque não houve um arrependimento. Acã não se arrepende, não alcança misericórdia. Mas a história não para por aí, né? O povo todo sofre, o povo sofre com aquela situação. Tem uma observação aqui na lição: vivemos no tempo da graça. Para hoje, a palavra de Deus nos exorta que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que nós venhamos aprender, né? Aprender a confessar, aprender a pedir perdão a Deus, aprender a pedir perdão, nos arrepender e deixar, porque tem aquela situação também que erra, pede perdão, aí erra de novo, aí pede perdão, e é na mesma situação. Então nós precisamos aprender a nos arrepender, confessar e deixar, que aí alcançamos misericórdia. Tudo bem, os irmãos estão entendendo? Com as máscaras a gente não consegue ver a expressão, né? Mas amém, qualquer coisa,
O motivo da derrota, o pecado. A reação de Josué diante da derrota. Então, o que acontece? Depois dessa atitude, né? Depois que Acã tem essa atitude, que Acã lá naquela batalha contra Jericó, depois que os muros caem, eles entram na cidade, Acã tem essa atitude de pegar os objetos, guardar em sua tenda. Agora chega um momento que os israelitas, eles vão guerrear contra Ai, eles vão para essa batalha. E quando eles vão para essa batalha, o que Josué faz antes da batalha? Josué manda 2 espiãs, eles vão, olham a cidade, vê como está a cidade, voltam e falam para o líder. Josué era o seu líder. Então o que eles falam para Josué? Olha, Josué, não precisa muitos homens não, manda aí só 2 ou 3 mil para uma batalha, manda só 2, 3 mil. Vejam bem, irmãos, os israelitas, eles tinham acabado de sair de uma vitória, eles tinham acabado de conquistar uma cidade. Então eles estavam com aquela sensação de vitoriosos, porque assim que nós ficamos quando nós vencemos uma peleja, quando nós vencemos uma luta, uma provação, então eles estavam com aquela sensação de vitoriosos, com aquela confiança de vitoriosos. E aí o que o líder faz agora? O líder fala, olha, vê lá como que está a cidade, né? Vê como que é a cidade, como que são os guerreiros. E aí aqueles 2 homens vão, olha, vem e fala para ele, Josué, não precisa mandar um exército. Manda aí 2.000 ou 3.000 e vai ficar tudo bem, vai ser fácil essa batalha. E aí, nós temos uma orientação aqui na nossa revista. Nessa orientação, o comentarista, ele fala, o perigo de delegar indevidamente responsabilidades. Josué confiou cegamente nos espias. Então, ele fala que há um perigo de entregar, há um perigo de você entregar, delegar aquilo que é seu trabalho. O perigo de ter uma visão equivocada. Então, aqueles 2 homens, quando olham aquela cidade, o nosso comentarista fala que houve uma visão equivocada. Eles olharam a cidade e na visão deles não precisava de tantos guerreiros. Eu entendo também que por conta da batalha anterior, eles estavam confiantes, eles estavam seguros para aquilo. Então, vamos com 2, 3 homens, 2, 3 mil homens e está resolvido. Só que, infelizmente, não foi o que aconteceu, né? Quando a gente vai ver na frente, quando eles voltam a segunda vez para essa guerra, o que Josué faz? Josué agora manda 30.000 homens. Então, irmãos, quando nós não estamos na direção de Deus, nós temos problemas sérios. Então, algo que era para ele traçar, algo que ele deveria traçar uma estratégia, com o início ali de 30.000 homens, ele mandou 3.000. Então, a direção, né? Não estava na direção. Só que é interessante também que dentro da nossa lição, nós vamos ver no decorrer, que o comentarista ele fala o quê? Trazendo para as minhas palavras, foi bom não ter mandado tantos homens, para que eles também não fossem sofrer ali naquela batalha, porque iriam perder. E por que iriam perder? Porque existia um pecado que eles causaram por causa de um homem, causaram-se a ira de Deus. Então eles iriam perder. Se a gente for ler a lição e entender, eles iriam perder de qualquer forma. Como que eles não poderiam perder? Se houvesse um arrependimento antes, se houvesse uma confissão antes. Mas a gente entende que como é consequências, então já houve um pecado, aí agora Josué não manda o tanto de soldados que deveria, o tanto de guerreiros que deveriam, porque estão confiantes, estão com sua alta confiança lá em cima, afinal invadiram Jericó, então estão altos confiantes. Mas, infelizmente, a derrota vem. E aproveitando e trazendo para a nossa vida, o que acontece? Nós oramos, nós jejuamos, o pastor essa semana até falou sobre oração, jejum, nós oramos, nós jejuamos, e aí nós somos revestidos, nós recebemos poder, autoridade, unção de Deus, nós ficamos vigilantes, porque não adianta orar, jejuar e não vigiar, então nós ficamos vigilantes, e nós ficamos, só que nós, como cristãos, nós não ficamos cheios de alto de nós, porque nós sabemos que
Tudo isso que nós fazemos, se não for a misericórdia do Senhor, nada acontece. Então nós ficamos ali seguros em Cristo. Então vem as diversidades, vem as batalhas espirituais, vem as lutas e nós vencemos. E por que nós vencemos? Porque nós estamos confiando em Deus. A nossa confiança está em Deus. Então nós vencemos aquela. Aí vencemos. Quando vencemos aquela, aí nós falamos, agora está tudo bem. Vou ficar tranquila aqui por um tempo, né? Não preciso orar por um tempo, vou ficar tranquila. Só que aí nesse momento que você está tranquilo, aí de repente o adversário, ele olha aquela situação e fala, agora é o ponto fraco, né? Está cheio de si, está confiante. Não, estou confiante, venci aquela, estou confiante agora. E aí o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, ele usa uma frase que eu acho forte e interessante. Ele fala que aí o adversário vai e manda chumbo grosso para aquele cristão, porque ele está tranquilão. E aí quando vem o chumbo grosso, o que acontece? Nós perdemos a batalha, nós perdemos a guerra, nós não vencemos aquela situação. Então, quando nós vencemos uma situação, uma luta, uma batalha, nós precisamos entender que virá outra. Porque a vida do cristão, ela é de luta em luta, ela é de vitória em vitória. Essa é a nossa vida. Eu não conheço nenhum cristão que ele viva só de vitória. Eu não conheço. E eu também não conheço um cristão que viva só de luta. Muito pelo contrário, nós temos lutas e nós temos vitórias. Mas, para que venhamos a vencer as nossas vitórias, as nossas batalhas, nós precisamos estar sim em oração. Nós precisamos sim estar em obediência. E nós precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Não adianta eu querer achar que sou eu, né? Sou eu. Não, eu conheço, eu sei falar bem, eu tenho faculdades. Não, isso aí no mundo espiritual não conta, igreja. No mundo espiritual não conta suas experiências como profissional. No mundo espiritual não conta o seu falar bem. No mundo espiritual não conta as diversas línguas que você fala, não. No mundo espiritual vai contar uma vida íntegra com Cristo. No mundo espiritual vai contar uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de viver a palavra de Deus. Uma vida de oração é isso que conta. Então, se você está engajado, se você está vivendo dessa forma, a chance de você viver as suas lutas é de 100%. Você vai falar, é de 100% porque a Bíblia, ela é verdadeira. Não adianta a gente querer muitas vezes colocar meia palavra. A Bíblia é verdadeira. Então, se você está orando, se você está jejuando, se você está vigiando, se você está vivendo a palavra, as batalhas virão, mas você irá vencer todas. Por quê? Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos mais que vencedores. Então não coloque a tua confiança em você. Não coloque a confiança nas suas habilidades. Coloque a sua confiança em Cristo. Coloque a confiança nele. Por quê? Confiando nele, nós iremos vencer. E trazendo novamente. Vencer uma hoje, se prepara porque vem outra. Vencer uma amanhã, vai vir outras. Vai vir outras. E as nossas lutas não é contra pessoas. As nossas lutas não é contra, a minha luta não é contra o Denis, não é contra a Aline. A minha luta não é contra pessoas. A minha luta é contra os principados, potestades. A nossa luta é contra as forças do adversário, os dardos. É claro que tem situações que o adversário usa a vida da pessoa, mas eu não posso guerrear contra a pessoa. Eu não vou guerrear contra a pessoa. Eu vou guerrear contra os adversários. E como que eu guerreio contra os adversários? Se não for oração, se não for com a palavra, eu não conheço outra forma. Porque com a oração e com a palavra já é difícil. Tem hora que você olha assim e fala, Senhor, e agora? Né? Só que Deus, ele é muito perfeito, né? E a palavra do Senhor fala que ele envia anjos para nos guardar. A palavra do Senhor fala que Deus, ele envia anjos que segurem nossas mãos para não tropeçarmos. O Salmo 91 traz isso. Então não é diferente. Então seja qual for a tua batalha, seja qual for a luta que você está enfrentando, vem aqui uma lição nessa manhã para que não venhamos perder essa batalha. Então que nessa manhã você venha aprender, vocês que estão em casa aí acompanhando, ou que vai acompanhar depois, que venha esse entendimento para você não perder essa batalha. Existe hoje uma orientação. Então se porventura amanhã você perder
perder essa batalha que você está travando hoje, é porque alguma coisa você não praticou como a Bíblia ensina. Então que dessa manhã venhamos vencer em nome de Jesus. Para vencer, só precisamos fazer a nossa parte. Então é confiar em Deus, é acreditar em Deus. E aí ele fala também o perigo de subestimar o inimigo. Josué acreditou que Ai seria facilmente derrotada. O perigo de subestimar. Então é isso que eu acabei de falar. Muitas vezes você venceu uma, ganhou, tô tranquilo agora, tô tranquilo. Vou tirar uma folga aí de orar, de vigiar, de ler a palavra, vou tirar uma folga. Subestimando, né? E não podemos subestimar. Tem pessoas que falam que o diabo, ele não tem poder. Não vou entrar nesse mérito, porque aí é para os irmãos que entendem muito. Ele não tem o poder de Deus, mas ele tem poder para fazer coisas, porque se ele não tivesse, ele não estaria aí destruindo família, destruindo pessoas, destruindo cristãos, destruindo famílias cristãs. Mas por que ele destrói? Porque nós não fazemos a nossa parte, nós não vigiamos. Ele não tem o poder de Deus. E lembrando que tudo que ele faz é porque Deus permite, tudo. E aí, pode não ser a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é muito diferente. A permissão de Deus é uma coisa, a vontade é outra. Então Deus não quer, a vontade de Deus não é que venhamos a perder uma batalha. Mas Deus permite por causa das nossas atitudes. Deus permite porque confiamos em nós. Deus permite porque confiamos no que achamos que sabemos. Eu sei, eu conheço toda a Bíblia, eu fiz curso de teologia, eu conheço tudo. Se não tiver a graça, né? Se não tiver nada disso serve, para nada serve. Então, o motivo da derrota, o pecado. Então, quando... Sobre essa parte que você falou de subestimar o inimigo, foi o que aconteceu aqui, eu vou contar um testemunho porque foi ocular, eu vi, né? A gente estava numa determinada casa orando por uma pessoa. Essa pessoa falou, olha, eu estou ouvindo o diabo falar aqui, pastor, fulano de tal, ele vai destruir a tua casa. O pastor fulano de tal, não ia porque ele fala não, é mentiroso. Não, mas ele está me dizendo que vai destruir a tua casa. Pouco tempo depois, a casa desse pastor destruiu. Então, é o que você está falando, né? A gente subestimar o inimigo, né? E se tem uma das coisas que eu prezo no Ministério do Belém, é sobre essa parte de batalha espiritual, né? Que a gente tem dito. A gente não fica conversando com o espírito que está manifestado. A gente não fica batendo papo com o demônio. Não, o demônio se manifestou, expulsa e vai embora em nome de Jesus, né? Porque quem tem que ser glorificado na igreja é o Senhor. Amém, amém. O irmão Diogo colocou muito bem, né? Uma situação, subestimar. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente fica achando que, não vou dar muito ibope, né? Não tem que dar ibope, não tem que ficar, porque ele falou, não tem que ficar questionando, né? Não tem. Só que você tem que lembrar que existe uma força nele. Não adianta você querer falar, né? Não somos nós. Somos Deus, são Deus, é o Espírito Santo, são as nossas atitudes. Tanto é que Jesus, ele diz, né, que em meu nome, não é o pastor da igreja, não é a irmã do ciclo de oração, ou o obreiro tal, ou aquele, não, é em meu nome. Eu vos dou autoridade, e em meu nome expulsarão demônios, pisarão em serpentes, mortífero, não fará dano algum. Então, Jesus deixa bem claro que não é a força humana. Jesus deixa bem claro que nós somos fracos. Tanto é que ele diz que ele venceu o mundo e nos daria a condição de vencer nele. E às vezes a gente acha que nós temos essa condição de vencer sozinhos, né? Então, a gente vê que tudo que o homem ele vem a produzir, o cristão, nós estamos falando de igreja, o homem, ele vem a produzir de resultado, não é por mérito dele e não é por causa dele, porque tem uma finalidade. Primeiro vem de Deus, e de Deus tem que voltar. Então, se Deus está usando de bondade
para uma situação, é mérito de Deus que nos dá força e a glória volta para Ele. Então, porque tem pessoas que invertem a condição e aí começa a ficar popular, aí começa a receber pessoas em casa para que a pessoa possa orar e ter ali descer o espírito da revelação ou o espírito da profecia, porque eu já vi isso, né? Ou a pessoa vai ficando popular e acha que é ela e ninguém é nada. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor, não temos condição de nada. Então há uma inversão, né, do eu posso, eu consigo, o eu. E esquecemos que tudo vem dele e para ele precisa voltar. Então tudo que acontece é dele, para ele são todas as coisas. Amém. Nós não fazemos nada, né? Nós não conseguimos fazer. É o que o irmão Diogo completou aquilo que falei anterior. Não vou usar as minhas habilidades, não vou. Porque na lição, nós estamos falando de uma batalha natural. Mas quando nós traz para a nossa vida, nós estamos falando de uma batalha espiritual. Então não é os meus dotes naturais, né? Não são os meus conhecimentos naturais. É Deus, é Ele. Fazemos a nossa parte, mas é Deus. Se Ele não fizer, nada acontece. Nada acontece. Então, o motivo da derrota, o pecado, a reação de Josué diante da derrota. Então, agora, os israelitas, eles vão para essa batalha, eles vão... Qual foi a orientação que Josué teve? Manda aí 2-3 mil homens. E foi o que ele fez. Mandou 2-3 mil guerreiros. Então, vai 3 mil guerreiros. Só que eles perdem. Né? Eles perdem essa batalha. Eles chegam ali, quando começam aquela guerra, eles perdem. Eles saem fugindo. O pessoal, os guerreiros de Ai colocam eles para fugir, sim. Então eles perdem aquela batalha. E quando Josué vê aquilo acontecendo, o que Josué faz? Aqui a lição fala que Josué rasga suas vestes e se prostra. Josué rasga suas vestes como sinal de humilhação ali diante de Deus, né? Por quê? Os israelitas perderam. E eles perderem aqui essa batalha, tem algumas situações ainda na frente. Eles perdem a batalha, eles perdem aquela guerra, aquela peleja. Imagina que a fama dos israelitas, ela corria longe, né? Imagina. É o povo que está peregrinando no deserto há 40 anos. É o povo que passou o Mar Vermelho. É o povo que o Deus deles, né? O Deus dele. Porque era assim, o Deus dele abriu o Mar Vermelho, eles passaram. Agora eles atravessaram o Jordão. Eles tomaram Jericó. Agora quando chega em Ai, aí vem a derrota. E quando, para eles, o que acontece? O que ele fala aqui na lição? Eu não vou ler tudo porque para a gente comentar um pouco mais. Mas aqui na lição ele fala que quando perdia-se, naquele tempo, quando perdia-se uma guerra, né? Eles entendiam, o que o pessoal de Ai entendeu? Israel perdeu a guerra. Então o pessoal de Ai agora eles olham e eles veem que os deuses deles são fortes. E desde quando deuses são fortes? Não existe. Mas, olha só, então, perdeu a guerra, não só perdeu, eles perderam a guerra e aquele povo ficou se sentindo forte, vitoriosos e achando que o Deus deles também era um Deus forte. Então, mediante a isso agora, aquele Deus que eles olhavam e via que o pessoal de Israel tinha um Deus que abriu o Mar Vermelho, que passou eles no Rio Jordão, eles olham agora e falam, não, o nosso Deus é forte. O nosso Deus é forte. Por que acontece isso? Por causa de um pecado lá atrás. Então eles agora são os vitoriosos, eles ganharam, né? Israel perdeu a batalha. Israel perdeu a batalha contra Ai, né? Morreram 36. E aí é legal que o nosso comentarista fala que bom que não foi mais, porque poderia ter morrido outros. Então morreram-se 36 guerreiros no meio daquela batalha.
A reação de Josué diante da derrota. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou as suas vestes, prostou-se diante do Senhor e disse. Então vamos lá. O povo israelita perdeu a batalha, os guerreiros perderam, Israel perdeu aquela luta. Nós estamos falando de luta natural, porque eram guerras naturais. Quando Josué olha e vê aquela situação, olha a atitude de Josué. Lembrando que Josué era o líder, a liderança. Olha a atitude de Josué. Prostou-se diante do Senhor, rasgou-se as suas vestes e prostou-se diante do Senhor. E aí ele vai fazer uma oração, um comentário, uma reclamação, uma súplica. Ele vai falar com Deus. E olha o que ele fala. Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. E ele continua. E aí o nosso pastor, o nosso comentarista aqui, ele fala que muitas vezes nas nossas vidas, infelizmente, muitos têm essas atitudes de murmurar. Quando perde-se algo, quando algo não dá certo, quando algo não acontece, a pessoa faz o que? Ela vai para um mundo de murmuração, como se Deus, entre linhas, como se Deus fosse um culpado. E aí ele traz aqui exemplo de Adão, quando Adão come o fruto, né, ali com Eva, que Deus chega e pergunta o que aconteceu, o que fizeste, e Adão fala, foi a mulher que tu me deste. É outra coisa que não vamos entrar nesse mérito, né? Foi a mulher que tu me deste. Então, outra vez, colocando culpa, né? E o que ele está falando entre linhas? A mulher que tu me deste. O que ele está falando de forma discreta? Que Deus é o culpado. Ué, se a mulher foi Deus quem deu para ele, isso foi por causa dela que ele pegou. Assim, foi o Senhor que me deu ela, né? Então, ele traz esse exemplo. E aí, falando no nosso dia, quando muitas vezes as coisas não dão certo, o que nós fazemos? O que nós fazemos? A gente tem atitude diferente de Josué? Se não for questionar, se for falar, mas o Senhor falou, será que nós temos atitudes diferentes? Então, muitos cristãos, quando alguma coisa não dá certo, também vai para o caminho da murmuração. Só que Deus, como Ele é infinitamente maravilhoso, Ele é infinitamente sobrenatural, Deus mesmo assim Ele olha e fala, não, vou ter misericórdia, né? Vou ter misericórdia. Porque o que Deus faz aqui agora? Josué está ali fazendo aquela oração, aquela conversa, e Deus Ele se apresenta ali, né? Deus Ele se apresenta. E Deus agora Ele fala para Josué o que aconteceu, porque até então o líder não sabia o que estava acontecendo, o líder não sabia o porquê tinham perdido. E aí Deus traz a existência para ele. Deus fala o que aconteceu, Deus fala o porquê que perderam. Deus fala para ele que um homem pecou, E aí o homem pecou, a ira se acendeu, né? Porque Deus é amor, igreja, mas Deus Ele é justiça também. Deus Ele é amor, mas Ele é justiça. Então, muitas vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos que Deus Ele é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia. Então, nós ficamos ali errando, o problema ainda fica errando ali na mesma situação. Ah, tá bom. Só que aí uma hora, a ira de Deus se acende. E infelizmente, quando a ira de Deus se acendeu aqui, todo o povo pereceu. Não pereceu só Acã. Só Acã poderia ter perecido, mas todo o povo pereceu. Então, quando agora Deus Ele fala com Josué, Ele fala o que aconteceu, e aí agora é a hora que esse povo, eles vão fazer esse conserto, eles vão se consertar. Então, se há uma situação que precisamos nos arrepender, precisamos confessar, que venhamos fazer isso. Porque nós estamos travando batalhas, guerras, dia após dia. Né? E nós não podemos perder, porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos qual é a consequência. Eu posso até escolher praticar aquele pecado. Eu posso até escolher ver um programa de televisão que não vai agradar o Espírito Santo. Eu posso até escolher ver alguma coisa no celular que vai entristecer o Espírito Santo, mas eu não posso escolher a consequência que eu vou ter. E as consequências começam já pelo Espírito Santo distante de nós.
E não é que o Espírito Santo sai, é que a minha atitude afasta. Só que nós podemos também ter atitudes, nós podemos ter também consequências naturais. Podem ter consequências naturais. Que foi o exemplo que eu dei anteriormente. Uma conversa maldita, né? Falou algo que não devia, chegou no ouvido da pessoa, a pessoa se entristeceu, enfim. Então são tantas coisas, né? É algo que você de repente pratica na frente de pessoas que não são cristãos, que vai trazer escândalos. Então, assim, são diversas consequências. Só que nós não podemos escolher as consequências, porque se conseguíssemos escolher a consequência, aí seria fácil. Então, nós não temos o poder de escolher as consequências, mas as consequências vêm. Porém, Deus, como eu já falei, Ele é infinitamente misericordioso. Então Deus agora Ele fala para Josué o que aconteceu, e aí agora Josué tem que ter aquela atitude, né? Ele tem que consertar aquela situação porque ele é líder. E qual é a atitude que eles têm, né? Qual é o conserto? É a sua família ser apedrejada, porque naquele tempo era assim. É isso que acontece. Então Acã e sua família é apedrejado. E quando isso acontece, né? É o quê? A ira do Senhor se acendeu. Quando isso acontece, quando há essa confissão, quando eles ficam sabendo disso, eles vão lá e fazem esse conserto. Então agora eles podem voltar a guerrear novamente contra Ai. Deus entrega a cidade de Ai, um inimigo confiante. Então, para que eles voltassem novamente, para que eles tivessem essa segunda chance de guerrear contra Ai, houve toda uma situação. Então, quando perdemos uma batalha, quando perdemos uma guerra, porque não vigiamos, se arrependermos, se confessarmos, se chegarmos diante do Senhor, falar: Senhor, eu não sou nada, eu pequei contra Ti, eu menti, eu falei mal de pessoa, eu vi aquilo que eu não poderia ver. Quando colocamos diante do Senhor, Senhor, estou arrependida, e aí fazemos a oração de Davi: purifica os meus pecados, não retires de mim o Teu Espírito. Nós alcançamos, né? Deus, Ele por infinita misericórdia, Ele nos perdoa. Deus, Ele nos perdoa, e Deus, Ele dá a oportunidade de tentarmos novamente. Deus, Ele dá essa oportunidade, e quando vamos fazer isso, direcionado, confiante em Deus, é diferente. Então aqui agora, Deus, Ele entrega a cidade para os israelitas. Então o que eles fazem agora? Agora eles vão novamente para a guerra, eles vão novamente para a batalha. Só que agora, Deus, Ele deu a estratégia, né? Deus, Ele deu a estratégia. Então agora Josué, ele tem uma estratégia, porque foi dada por Deus, e lá atrás, que Josué mandou lá 3.000 homens, agora Josué está indo ali em uma frente com 30.000. Então, irmãos, quando a gente lê isso, a gente entende que era impossível eles ganharem aquela batalha. Impossível. Primeiro porque existia um erro. Depois que não existia uma estratégia. Josué confiou no que falaram para ele e ele simplesmente foi, né? Ele simplesmente foi. Só que agora não, Deus dá estratégia. Então Deus deu uma estratégia, eles vão novamente para aquela batalha. É interessante que o povo de Ai, eles estão confiantes, né? Lembram que lá atrás também os israelitas estavam confiantes porque tinham acabado de sair da batalha de Israel? Então vou mandar só 3.000 porque está tudo bem. Então agora o pessoal de Ai, né, a nação de Ai, eles estão confiantes. Já ganhamos dele, vai ser moleza de novo, né? O nosso Deus é forte coisa nenhuma. Não sabia eles que lá atrás houve uma situação e que era Deus, de certa forma, castigando o povo. Então eles vão agora para essa batalha. E nessa batalha, eles estão direcionados por Deus. Deus deu uma estratégia. E nesse momento agora que eles entram nessa peleja, eles são vitoriosos. Eles tomam a cidade. E por que agora eles ganham? Porque eles estão direcionados por Deus. Houve um conserto. Um conserto, eles estão direcionados por Deus. Então agora eles entram nessa peleja e eles ganham essa peleja. Eles ganham aquela cidade. Eles conquistam aquela cidade.
porque a estratégia foi dada por Deus. E é interessante que quando a gente olha lá em Jericó, não foi Deus que deu também a direção? Deus deu a direção para eles, né? Todas as batalhas deles eram direcionadas, mas todas as vezes que o povo de Israel errava, cometia alguma coisa, era necessário haver um conserto, era necessário haver um arrependimento. E comigo e com você não é diferente, né? Todas as vezes que erramos, que falhamos, é necessário haver um conserto, um arrependimento. E aí ele fala que a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Estratégia de Deus, né? Deus, ele dá estratégia. Então Deus, ele dá estratégia para vencermos também. Deus que nos dá direcionamento, Deus que nos conduz. Então por isso que precisamos estar alinhados com Deus. Precisamos estar voltados para Deus, com a nossa confiança em Deus, porque ele dá estratégia. Então pensa bem, irmãos, o povo, eles vão para a batalha, eles perdem, eles são afrontados, envergonhados, o povo ficou com medo, porque imagina, né? O povo ficou com medo. É diferente comigo e com você? Não é diferente, né? Não é diferente. Então o povo ficou com medo, o povo ficou assustado, só que aí houve um conserto. Eles vão agora direcionados por Deus, com a estratégia que Deus deu. Então eles vão fazer o que Deus está direcionando. E aí a vitória é deles. Então na nossa vida é isso também. Se estivermos alinhados com Deus, se estivermos direcionados pelo Espírito Santo, se estivermos ali na estratégia de Deus, nós também somos vitoriosos. A chance de perder, como eu falei para vocês, não existe. Não existe, porque nós estamos falando de Bíblia, é confiar no Senhor, é praticar, né? Então é praticar. E aí depois disso, depois dessa estratégia, depois dessa vitória, há um culto de restauração. Então, depois que eles vencem, depois que eles vão lá guerrear, depois que Josué tem todo esse direcionamento de Deus, então agora existe um culto, existe ali um momento marcante, culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas, e as tribos sobre as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam se repetir. Então olha que interessante. Por isso que a gente precisa ter a palavra escondida em nosso coração. Então houve um conserto. Josué leva novamente a lei. Então Josué traz novamente a existência. Se porventura alguém ali tinha esquecido, alguém já não lembrava mais, Josué traz a eles, né? Então a palavra tem que estar escondida em nosso coração. Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então a palavra do Senhor tem que estar escondida e nós precisamos estar vivendo a palavra. Vivendo. Eu lembro que a última aula que eu dei, eu estava preparando aquela aula e lendo e pesquisando, e Deus falava muito ao meu coração que hoje, o que está acontecendo em nosso meio? Conhecemos a Bíblia, mas não vivemos, não praticamos. Então você conhece a palavra, mas ela tem que estar escondida no teu coração e você tem que viver a palavra. Então Josué chama o povo agora para esse concerto, para lembrar, trazer a lembrança, né? Trazer a lembrança que precisamos viver a palavra do Senhor, que precisamos ter a palavra do Senhor, né? E aquelas coisas que não agradam, elas precisam ser tiradas do nosso meio. O que aconteceu ali com a Acã, precisou ser tirado.
Então as coisas que não agradam a Deus, as coisas que não agradam ao Espírito Santo, as coisas que vêm atrapalhar, que estão atrapalhando travarmos as nossas batalhas, elas precisam ser tiradas. Elas precisam ser tiradas para que venhamos viver a palavra de Deus, que venhamos praticar a palavra de Deus, que venhamos ter esse entendimento de que o Senhor, Deus, Ele é tudo, e nós somos servos, nós somos filhos, então nós precisamos ter esse coração voltado para Ele, para que possamos assim vencer as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas. Tranquilo até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Uma observação. Poucos são os inimigos, dizem os especiais. Perdão. Poucos são os inimigos, dizem os espias. Mas, apesar de poucos, eram demais para eles. Precisamos ser cuidadosos e diligentes em nosso combate cristão, porque lutamos contra os principados e potestades, foi o que nós falamos atrás. Então, muitas vezes olhamos aquela situação, essa situação aí vai ser fácil para eu vencer. Se não for Deus, não vai ser fácil, porque são principados, são potestades, não são pessoas. Eu vou trazer um exemplo meu. Os estudos são gravados agora, né? Vou trazer um exemplo. Há uns 2 meses atrás, eu comecei a trabalhar, o meu horário normal de trabalho é 9 horas da manhã. E aí a gente vinha de algumas cobranças, e quando deu por volta de 10 horas da manhã, eu estava em um estado de nervo, eu estava tão nervosa, que eu sentia que eu estava passando mal, tremendo. Eu não estava nervosa no sentido de xingar, de estar brava, não. Normalmente, quando eu estou triste, quando eu estou chateada, quando eu estou preocupada, quando eu estou irritada com alguma coisa, eu fico muito quieta. E era isso, então não era xingando, eu estava muito nervosa, aquela agonia, uma inquietação, e cada hora que subia nós trabalhamos com o Hangout. O Hangout é como se fosse o WhatsApp, no e-mail. A Porto Seguro trabalha com o Gmail, no Gmail nós temos o Hangout, e ele fica na nossa tela como se fosse um WhatsApp. Então ali é o tempo inteiro. E cada hora que subia uma conversa, cada hora que subia alguém, a coisa fervia. Isso era 10 horas da manhã, eu estava assim, e aí eu lembro que eu chamei uma amiga no WhatsApp e falei, amiga, fica intercedendo aí porque hoje está difícil. Eu já entendi que não era uma coisa natural, né? E chamei. E aí quando deu volta de 11 e pouca da manhã, uns 3 amigos, colegas me chamaram e então estava todo mundo naquela situação. Aparentemente estava tudo normal, mas não tinha nada normal. Estava todo mundo, enfim, irritado. E aí saí para o almoço e fui orar e clamar, e falei, Senhor, tem misericórdia, né? E o coração aflito, na verdade essas horas já nem oro mais, já choro meio diante do Senhor. Resumindo, voltei a trabalhar, à tarde eu passei mal a tarde inteira, passei mal a tarde inteira. E no meio disso, começou a me dar uma coisa no meu coração, sabe, uma coisa ruim por alguém, e vinha aquilo porque a situação envolvia a pessoa, e finalizou o expediente, eu com aquilo, e finalizou, eu acho que umas 6 e pouca da tarde, eu fui orar, falei, Senhor, tira isso do meu coração, isso não provém do Senhor, eu não sou dessa forma. Irmãos, de verdade, eu não estava me conhecendo, sabe, parecia que eu estava sendo autodestruída, mas era um nervoso, uma coisa fora do normal. E eu fui orar, falar, Senhor, eu não estou me conhecendo. E vinha muito aquela pessoa, porque envolvia, né? Envolvia. E eu comecei a orar, e aí eu lembro que à noite um colega ligou e a gente conversou um pouco, né? Meio que compartilhamos a situação. E passei o final de semana e cada vez que eu lembrava da pessoa vinha aquela coisa no meu coração, Jesus, né? Mas em oração, porque a minha luta não era contra a pessoa, a minha luta não é contra pessoas, não é contra a pessoa, a gente precisa entender isso.
Muitas vezes surgem situações, a pessoa fala alguma coisa e você olha e não tem nada a ver, e aquilo ali já começa na sua mente, você quer ficar com raiva da pessoa, você quer ficar com ódio da pessoa. Aí, se a gente não vigia, não ora, a gente, o pensamento já começa a falar palavras malditas contra a pessoa. E era o que queria acontecer comigo. E passei o final de semana orando e aí chegou na segunda, vamos trabalhar. Quando abri o e-mail, tem um e-mail da pessoa, aí já veio aquilo, aí eu já entendi totalmente. Falei assim, tem coisa errada comigo. Tem coisa errada, não é simplesmente porque houve uma situação, não. É porque está havendo algo a mais. E eu entrei ali em oração, para que Deus viesse tirar aquilo. E graças a Deus, ele foi trabalhando, e ele foi tirando aquilo, e voltou-se o normal. Por que eu estou contando isso? Porque houve uma situação, digamos que natural, mas além, né? Porque às vezes as pessoas também elas pesam. Houve uma situação, só que aquela situação começou a me gerar algo para querer me trazer ódio, rancor contra aquela pessoa. E não era a pessoa em si, era o adversário usando a vida da pessoa. Então vocês percebem, quando nós falamos que a gente olha uma situação e acha que aquilo é comum, se eu fosse reivindicar, se eu fosse lutar com as minhas armas, se eu fosse de repente pegar o telefone e ligar como eu pensei em fazer, eu iria perder feio, porque eu não estava lutando contra uma pessoa. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra os principados e potestades. Então, muitas vezes a gente fica o quê? É uma situação pequena, não, vou ligar e vou resolver, mas aquele caso não era, esse caso em si não era. Então tem coisas que surgem, que a minha alta confiança, estou confiante, estou tranquilo, né? Foi o que aconteceu, Josué confiou nos seus dois espias, né? Josué confiou no que eles falaram, manda só 3.000. Então há alta confiança, e a nossa alta confiança, ela precisa estar em Cristo. Porque senão vem essas situações que aparentemente era uma situação pequena, mas se eu não tivesse orado, hoje eu estaria com rancor no meu coração por uma pessoa, e não era a pessoa, era o adversário que estava usando a vida da pessoa. Então a gente precisa ter, por isso que a gente precisa estar constantemente em oração, que o pastor pregou essa semana, constantemente em jejum, constantemente vigilante, porque não adianta eu orar, eu ler a Bíblia e não vigiar, né? Eu oro, leio a Bíblia, surgiu essa situação, vou lutar com minhas armas naturais. Não. Então nós precisamos ficar atentos a isso, precisamos ficar atentos o que acontece ali, porque às vezes está acontecendo situações e a gente está achando que é uma situação natural, e não é natural. O meu tempo acabou. O pecado torna o homem impuro perante Deus. Um dos aspectos sombrios da natureza do pecado é a impureza. Ele torna o homem impuro de mente e coração, com a finalidade de afastá-lo de Cristo. Então, qual é o intuito do pecado? É nos afastar de Cristo. Não existe outra situação. O pecado, ele me afasta de Cristo. O meu pecado, seja o pecado uma situação que aos teus olhos, aquilo ali é um pecadão. É pecado. O pecado, atitude pecaminosa, ela nos afasta de Cristo. Mas, lembrando que, quando nos arrependemos, o Senhor, Ele está de braços abertos a nos receber novamente. Ele está de braços abertos a nos perdoar. Então, lembre, eu quero deixar duas observações nessa manhã, que a nossa luta, quando nós falamos traçar batalha, nós não estamos falando de um campo de batalha como um exército brasileiro vai, com armas, com espadas, não. Quando nós falamos de lutas aqui dentro da igreja, nós estamos falando do mundo espiritual, e existe batalha espiritual, tanto que quando você vai ler o livro de Daniel, ele começa a fazer aquela oração, Deus envia o anjo com a resposta da oração de Daniel, mas o que aconteceu ali? O anjo não conseguiu deixar a resposta, por quê? Houve uma batalha contra o príncipe da Pérsia. Então houve aquela batalha. Então a nossa vida ela é cheia de batalhas. É batalha espiritual que aos olhos naturais nós não conseguimos ver. Mas existe uma batalha. E como que vencemos essa batalha, irmãos? Só existe uma maneira de vencer essa batalha.
você confiante em Deus. Deus, ele precisa ser o comandante da tua batalha. Ele precisa estar na frente. Porque se Deus ele estiver na frente, você não perde essa batalha. Então que a tua confiança, não confie nos seus conhecimentos, nas suas habilidades, mas confia tão somente em Deus. Coloca Ele na frente de todas as coisas. Porque assim como o povo de Israel venceu aquela batalha contra Ai, nós também vencemos as nossas. Se porventura você já perdeu alguma batalha por situações que você sabe que não estavam de acordo, que ali você errou, cometeu alguma coisa e você perdeu aquela batalha, ou se nesse momento você está em uma batalha, em uma guerra, e você está perdendo por conta de uma atitude sua, dá tempo ainda de reconectar com Deus. Dá tempo ainda de sair dessa situação, confessar, deixar, se arrepender, para que você venha ganhar essa batalha. Amém? Deus abençoe irmão Edson, pastor, Deus abençoe a igreja aí por ter nos acompanhado. Glórias a Deus, né? Chegamos aí ao final de mais uma lição. A escola dominical termina, mas não acaba, né? Terminou o dia de hoje, mas domingo que vem temos mais, né? Gostaria de convidar os irmãos para fazer uma oração. A gente vai louvar o nome do Senhor e vamos ofertar aí também como forma de agradecimento, né? Gostaria de pedir a ajuda da nossa irmã Marcilene. Pode ir. Então, irmão, curte a sua cabeça, ou melhor, fica de pé, ficar em pé, está frio, acho que não. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, nesse momento nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos foi ministrada esta manhã. Pai amado e Pai querido, o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, de aprender e estar na Tua casa. Por isso nós agradecemos. Também peço em favor de todos os ofertantes na sua casa, pessoas a qual o coração, Senhor, foi entregue a Tua palavra e que ajuda, contribuindo, para que nós possamos continuar com esse trabalho e trazer o Teu Evangelho para o mundo. Pai amado e Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor. Amém. Peço que os irmãos me ajudem, vamos a louvar o hino 141 da nossa harpa. Onde guiar-me, meu Senhor?